A pergunta é, o que fez o governo? Lula chega aos 100 dias de governo sem base consolidada no Congresso. Os primeiros 100 dias do governo Lula se completam amanhã. Foram um pouco mais difíceis do que o presidente esperava, pelo menos na avaliação dos cientistas políticos. Os próprios anúncios na data vão ser relançamentos de programas antigos numa versão repaginada, Rita Mundim. É muito triste. Eu acho que os primeiros dias não tem nada. Nem o texto do arcabouço fiscal, que é a principal peça, né, desses primeiros 100 dias, não conseguiu ser fechado ainda. Existem dúvidas, e essas dúvidas trazem incertezas, e essas incertezas atingem o coração da economia, que é a questão da responsabilidade fiscal. E é por causa dessa responsabilidade fiscal que o Banco Central tem que ser tão duro na sua política monetária. E é por isso que os juros estão aonde estão, por falta de governo, por falta de propostas. Então, é muito triste, são 100 dias aonde, no mercado, né, o Lula se aproxima cada vez mais da Dilma, né, está sendo até chamado de Dilmo, do que do seu primeiro e segundo mandato. Então, esse terceiro mandato do Lula não acrescentou nada até agora ao Brasil. O Ricardo, o Lula 3, como é chamado, né, completa então os 100 dias, sobre uma cobrança de acelerar as ações e uma crítica por falta de uma marca, né? Ainda não se tem qual que é a marca do governo até agora nesses 100 dias e essa marca ainda não existe. Pois foram 100 dias em que muito pouco foi feito ou quase nada, né? E no campo do muito pouco eu acho que só fez besteira, né? Mexeu na lei das estatais, mexeu no marco regulatório do saneamento básico, mexeu no voto qualificado do CARF, atacou a independência do Banco Central, atacou a reforma tributária. E no campo do quase nada, eu acho que ele se limitou a interromper o desastre, né, do governo Bolsonaro na educação, na saúde, no meio ambiente, nas relações internacionais e anunciar aí o tal do arcabouço fiscal, que no papel é muito bom sim, mas que por hora são apenas boas intenções. Também não aumentou o salário mínimo conforme tinha prometido, não reajustou a tabela do imposto de renda como também prometeu e não apresentou a tão falada e necessária reforma tributária. Para mim, Júnior, que não esperava nada mesmo, acho que está tudo normal. Agora, fico feliz com a fala da Rita, que ela disse que os juros hoje estão justamente nesse patamar por causa da falta de governo. Concordo, é o que eu falava o ano passado inteiro, que os juros estão no mesmo nível que estavam no ano passado por absoluta falta do governo que acabou. Eduardo, gestão, enfim, se defende, né? A gestão do governo Lula se defende falando em reconstrução após o governo Bolsonaro. Eu não sou a favor dessa história de 100 dias, sabe? Eu acho que significa muito pouco. Eles estão me perguntando como é que está indo a minha audiência lá na Band, que eu comecei segunda-feira passada lá, Júlio. Eu digo para as pessoas, está pequena. É um processo de crescimento. É devagar. Vamos com paciência, você vai chegar e enfrentar SBT, Record, Globo, uma pancada só. Isso é um processo. O governo do Lula é diferente, por exemplo, do Bolsonaro, que foi lá e nomeou um monte de militar que obedecia. O Lula é um governo plural, esse PT é um amontoado, ainda mais com as coligações. Você vê que um dos esforços dele é segurar a língua da turma. O NUP, se deixar, todo dia anuncia uma coisa que o Lula tem que desmentir no outro dia. Aliás, esse que eu acho que é o grande problema do governo, sabe? Ele falando bobagem, ministro falando bobagem em relação, por exemplo, ao agro, sabe? Desmerecendo o agro brasileiro lá fora. Mas, gente, vamos ter paciência. O homem está retomando o Fome Zero, está retomando o Mais Médicos, vai retomar o PAC, sabe? São programas interessantes. É uma construção. Eu acho que eu não o critico, eu torço para que dê certo. Pessoal, é o seguinte, vamos fechar. A tabela do IR foi corrigida sim, só que ela começa...